Avante palestra, novidade do Verdão aqui pra vocês. Família PR, né? Notícia do Verdão pra vocês. Acompanhe aqui nesse canal. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações. É o primeiro vídeo, pessoal. Primeiro vídeo, meus amigos palmeirenses. Se você quiser deixar um comentário legal para fortalecer, é muito bom. E vamos para o vídeo. 6 foram por pelo menos 3 gols de diferença. Olha isso aí. Palmeiras 3-0 no Sport. Palmeiras 4-1 no Internacional. 4-1 no Fortaleza. 3-1 no River Plate. 3-0 no Vasco. 4-1 no Juventude. 5-1 no Bragantino, pô. Isso aí é muito impressionante. É uma fase realmente absurda do Palmeiras. Desde a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras conquistou 39 pontos de 48 possíveis no Brasileirão. E é o time com melhor aproveitamento, como eu falei, 81,2%. O Vinícius Júnior, quando foi, são atletas que estão indo muito jovens para a Europa, né? Às vezes sem completar o Estevão agora, também, né? O futebol europeu tá começando a levar os jogadores jovens, vê aí Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, convocações de Sub-15, jogadores de seleção brasileira de base. A maioria tudo tendo a oportunidade, quando veste a camisa da seleção, os clubes europeus vêm, pega e faz. Quando eu falei do Vitor Roque, eu tive até um exemplo de mim mesmo. Eu saio do Vitória com 18 para 19 anos, vou para o futebol holandês, né? O Ronaldo depois chega lá com 17 e tinha lei Bose, mas não tinha comunidade europeia. Os caras me emprestam um ano, eu venho pro Fluminense, chego naquela final do gol de barriga do Renato, não joguei, e dali eu jogo o Campeonato Brasileiro, a gente chega a uma semifinal contra o Santos, golei o Santos lá no Maracanã e depois tomo uma virada aqui no Pacaembu, eu volto para a Holanda e consigo ficar 2 anos de titular absoluto. Tinha que arrumar um lugar para mim, já mais maduro, já tinha ficado 1 ano na Holanda, já entendia como era o treinamento, já falava um pouco de holandês. Aí nesse empréstimo meu que eu volto para a Holanda, eu fico 2 anos de titular absoluto, campeão holandês, campeão da Copa da Holanda. Isso lá atrás. Aí eu vejo a vida do Vitor Roque, que acabou de fazer agora 19 anos, 20 anos. O cara vai pro Barcelona, onde o 9 é 2 vezes melhor do mundo, que é o Lewandowski, capitão da seleção da Polônia, joga ao lado do Rafinha, que é outro titular da seleção brasileira, chega muito jovem. O próprio diretor de futebol, que é o brasileiro Deco, fala que o Xavi não tratou bem, nunca viu. E o modo de tratar um atleta, o Deco falou que não tinha visto. Vai para um Betis. Um Betis é uma passagem muito rápida e volta para o Brasil. Eu discordo de você que é um fracasso. O Endrick está no banco do Real Madrid. Se lesionou. O time do Real Madrid, campeão europeu, 1 ano antes. Quando o Endrick chega, o Real Madrid tem o Vinícius Júnior, que veio a ser o melhor jogador do mundo, tem o Rodrigo e contrata o Mbappé, campeão do mundo, e para mim é 3 anos o melhor jogador do mundo. Vai ficar no banco, vai aprender. Ou vai ser sacado o Mbappé, vai ser sacado o Rodrigo, ia ser sacado o Vinícius Júnior. Então, quer dizer, o Endrick está lá no banco do Real Madrid, maior clube do mundo, é um fracasso o Endrick no banco? Será que qualquer outro jogador da seleção, qualquer outro jogador do mundo seria titular no Real Madrid? Será que outros atacantes que tem no futebol mundial, né? Não digo o Haaland, que esse aí é um monstro, né? Harry Kane, esses dois a régua é maior. Mas qualquer outro atacante de qualquer outra equipe, o titular do Milan, ou o atacante do Milan, Rafael Leão, ou o atacante do Napoli, que é o Lukaku, já mais veterano, seria titular no Real Madrid? Será que os 3 atacantes... Oi. Eu até te entendo. Será que o Dembélé, o Marcolá, os caras acabou de ser campeão europeu, seria titular no Real Madrid? Então, para mim, mim não é derrota do Vitor Roque, não. Mas chegou, ainda acho, ó. E te falo mais, quando eu falo do Vitor Roque, ainda acho que não finaliza melhor do que o Pedro. Tem que melhorar na batida da bola, na finalização. Começou a fazer gol, mas é uns gols assim, que não é aquela chapada que você vê, por exemplo, que o Pedro fez ontem, aquele gol. Essa chapada, ele ainda precisa melhorar muito esse fundamento. E no profissional não dá tempo de você estar fazendo o que nem faz na base, que hoje nem faz mais. Os atletas sobem sem fundamento.
depois do treino, aprimorar mais a batida, muita força, rápido. É um menino jovem, mas ainda não é. Você vê que o Vinícius Júnior, olha como o Vinícius Júnior melhorou no fundamento dele de finalização. Alguns já nascem com isso, outros têm que treinar e aprimorar mais ainda. Até quem já nasce com isso, todo dia treina. Eu estava agora segunda-feira no Rio de Janeiro, estava conversando com um dos maiores de todos, que é o Zico. O Zico falou que hoje os caras não fazem. O Zico falou, o pessoal achava que eu fazia gol e batia falta porque Deus só me deu dom. Eu treinava lá todo dia. Eu ficava lá 30 bolas depois do treino, ó, chapando, batendo falta, pegava a baliza, ficava olhando. Então o Vitor Roque ainda tem esse defeito. Não é um finalizador nato, não. Eu acho que o Flaco Lopes finaliza melhor que ele. Vamp, eu até entendo quando você diz, não pode ser considerado fracasso não jogar no Barcelona. Mas o cara sai do Brasil a peso de ouro, vai pro Barcelona, não rende, tá bom. Agora, vai pro Betis, não rende. Foi um fracasso na Europa. Ele pode voltar um dia e dar a volta por cima. Agora, ele vai pra Europa como uma grande promessa do futebol mundial. Chega no Barcelona, o Tigre, teve lá a campanha, Tigre e tudo. Não rendeu, tudo bem. Barcelona é difícil? É difícil. Agora vai pro Betis, que é um time menor. Não rende nada, ele não rendeu nada no Betis. Volta pro Brasil. Claro que não foi o esperado. Porque a gente esperava, ele vai pra Europa, vai se destacar. Não destacou. Eu não estou dizendo que é o fracasso da carreira, mas a passagem pela Europa, por enquanto, do Vitor Roque foi um fracasso, é isso que eu digo. Você vai falar do patrão Abel Ferreira hoje. A-M-O-R. É o Você acha que a vida é só vitória, filho? Pois é. As derrotas aí também. Vamos falar o que do Abel? Ontem, quando o Bragantino fez o gol, que por sinal, só uma sublinhada aqui, o John foi muito infeliz no intervalo do jogo, hein? Não foi? Bastante. Porque assim, quando teve contra o Grêmio, aquele assalto lá, não falou nada também. Os jogadores são assim, a banca dá e recebe, é assim que a banda toca. Quando o Bragantino fez o gol, a primeira coisa que eu fiz, Palmeiras vira, não sei se no primeiro tempo ainda, não sei se no segundo tempo, em que momento do jogo, estava muito claro. O Palmeiras, Palmeiras cresceu no momento certo da temporada. E dificilmente o Palmeiras nessa reta final de ano vai voltar a oscilar. Como fez no primeiro semestre, se você for analisar, até com as pichações, críticas, xingamentos ao Abel, eliminações para Corinthians, Campeonato Paulista vice pro Corinthians, o Palmeiras oscilou o que ninguém esperava, mas oscilou no primeiro semestre. E quando muita gente entendia que o Abel estava chegando em fim de ciclo... Muita gente, né? Você é um cara de pau, né, Capelantes? Me colocando aqui, mas deixa eu terminar de molhar o bico, você tá muito empolgado, calma, Chico. Vamos lá, vamos ver onde você vai chegar. Perder de São Paulo, não vai perder não, vou torcer pro Grêmio. Mas assim, ele conseguiu fazer com que aquela oscilação não se repetisse no segundo semestre. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas, agora vem a pancada. Eu acho que o Palmeiras, por mais que esteja bem, firme, parou a oscilação, não aguenta o Flamengo. Não aguenta o fim de semana contra o Flamengo. E aí eu acho que por mais que o Palmeiras não vá ter vai continuar líder, tá? Se perder vai continuar líder. Mas por mais que o Palmeiras não tenha uma oscilação na sequência da temporada, essa derrota aqui pra mim deve acontecer no fim de semana pro Flamengo. Pode ser o ponto de virada do Flamengo. Esse é o pé frio. Ele fala, dá tudo ao contrário. Eu vi ontem que eu Dentro falei. de casa, mais uma vez, o Palmeiras goleou 5-1. E poderia ter sido mais. Chega num momento em que também dá aquela administrada na partida. É um time que ofensivamente produz demais. O meio-campo, com a chegada do Andréas Pereira, ganhou e muito em qualidade. Tinha o Richard Rios antes, e o Andréas, na minha opinião, é superior. E a defesa, o Gustavo Gomes nem estava jogando, e mesmo assim, ela mantém o padrão. Então o time está equilibrado, e quem entra não está perdendo também, Sgarbi, esse mesmo ímpeto, esse mesmo padrão que o Abel criou. Perfeito, e o Capela fala de desculpa, ninguém vai pedir desculpa aqui, amiguinhos? Vocês aí, né? Porque há mais de um mês eu venho falando que o Palmeiras joga o melhor futebol, eu fui Você perder no fim de semana. Você perder no fim de semana. Qual vai ser o discurso segunda-feira aqui? Você perder pro Flamengo, vai continuar líder. Joga o melhor futebol do país disparado. Disparado? Mas disparado. Cara, hoje joga, um mês não. Hoje joga. Cada dia, temos também pessoas que estavam em campo na década passada. O Ronaldo quase no século, né? Década passada? Quase não, né? Não, o Ronaldo não sei, na década. Literalmente no século passado. O futebol cada vez mais, é mais difícil você golear o adversário. Hoje em dia o jogo é muito mais assim, estudado, é cada vez mais difícil. Cara, Palmeiras nos últimos 10 jogos tem 29 gols, gente.
29 gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos 7, assustador. no Allianz, a média é 13,7. São jogadores. É, exato, cara, é inacreditável. E são jogadores, assim, que o Abel bate no peito e confia nos caras. O Flaco hoje é a seleção da Argentina, titular junto com o Messi. Jogador que durante anos ali foi desacreditado. Ninguém falava de Flaco, o Abel faz, banca um cara. Titular também não é. Titular tem o Juliano Álvares e o Lautaro Martínez. Mas já jogou titular, né? Ele foi. Tava indo bem. Doutor, só falar, o Abel, o cara que o Abel não acredita, ele na hora dispensa o cara. Felipe Foi Anderson. assim, Felipe Anderson, um cara que chegou tomando porrada, jogando muita Mas você bola. tá sendo oportunista. O Alan Vitor Roque. O Os Gabriel tá sendo oportunista. Por quê? Eu vou sublinhar aqui porque você tá sendo oportunista. Por quê? Porque o próprio Abel Ferreira, recentemente em entrevista coletiva, falou que não tinha entendido porque o Palmeiras tinha perdido o Allianz Parque como sua grande fortaleza. O Palmeiras chegou em determinado período recente a ficar vários jogos sem vencer. Aí agora começou a vencer, virou o melhor futebol do Brasil, o time a ser batido, nossa, não sei o quê. Então, calma. Mas não é o normal. Calma, não é assim que a banda toca. Então, se perder do Flamengo no final de semana, já é um lixo, manda Abel embora, fim de ciclo, não sei o que. Gente, vai mas fazer isso, logo Gabriel. vai ter um time que também estava na briga recentemente, mais forte ainda pelo título, que é o Cruzeiro em casa. Vai ter o Flamengo agora fora e depois tem também o Cruzeiro em casa. Palmeiras vai ter Bon Jovi, vai ter... Aí eu quero ver, porque vai até perder agora... também. Não. Vai ter que jogar fora. Não é assim não, cara. Todo mundo fala assim, mas jogou contra quem? Realmente, o Palmeiras goleou times que não vão muito bem, como o Inter, como o Fortaleza, como o Bragantino, não é? Com o Juventude. Mas olhando, apesar Não, do goleada em Flamengo... casa. Apesar do Flamengo ter ganho o clássico de 3 e você analisando, lógico, os adversários, Botafogo e Bragantino, você coloca o Botafogo à frente. Mas o futebol, realmente, o Palmeiras vem jogando, eu coloco o Palmeiras domingo como favor, final de semana O que eu falo, gente, é que quando ele enfrenta um adversário que vai mal na tabela, ele detona. Quando ele enfrenta alguém que vai bem, ele faz frente. Perdeu pro Detona Bahia, também. aí no outro final de semana o Flamengo chegou lá na Fonte Nova, perdeu pro Bahia também. Então o Palmeiras encontrou um jeito de jogar que vai ser difícil ele perder mesmo nas próximas 11 rodadas. Que ele tem um E o julgamento. VAR também, que de 15 decisões foi a favor do Eu queria ver. Você elogiou o Klaus ontem. Eu queria ver. Eu elogiei, mas eu tô falando do VAR. São estatísticas. Eu não inventei. Eu queria ver se fosse aquele pênalti marcado pro Palmeiras. Palmeiras. Eu quero ver se Se não tivesse fosse o marcado VAR, o pro Klaus Palmeiras. ontem, ele foi chamado para dar o pênalti. Então, foi a primeira contra o Palmeiras, depois de 500 anos. Porque você viu que o cara subiu em cima do E Fux. contra o assim. Juventude também, lembra que tiraram um pênalti, né? Tiraram? O VAR. foi a segunda. O VAR disse, não foi pênalti. Mas não foi pênalti ontem também. Eu não achei pênalti, essa é uma discussão. Eu não achei pênalti. Mas você acha falta? Eu achei falta do atacante do Braga. Você vê, pra você ver. Eu achei. Vocês não acham que foi Olha lá, pênalti isso daqui? sobe em cima do Fux, tá Ele acima subiu do antes do Fux, entendeu? ele subiu antes do O Fux. Fux Gente, tá com o braço Eles não em cima do estavam, cara. ele tava disputando a bola. ele As pessoas apoiou. falando, quero ver se tem na regra. Porque tava de costas pra bola. Onde tá isso? Não, é o braço Não ali que tá existe. antinatural. Não Tá acima tem. do Mas ombro. o jogador, Chico, o jogador não é um pino de boliche. Tá, O mas jogador uma não pode coisa é subir um braço assim. de- Ele não pode subir assim. Uma coisa é um Ele tá braço subindo. natural pra disputa O natural, e outro Chico. Ele tá antinatural. aqui pra poder ganhar impulso e ganhar proteção. E aí ele tá Entendeu? correndo o risco de a da bola Você pegar no jogou braço bola, dele. Cecil. Você também quando subia, você subia assim. Você E tá o cara, correndo risco. É o cara movimento cabeceou bem natural. perto do braço dele. Vou subir pra quê? Tinha os caras. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa comunicação entre o Klaus e o VAR, mas isso já na sequência, porque a gente vai falar mais desse jogo. Aí, família palmeirense, né? Essa aí foi a unidade de hoje, nossos amigos aí comentando, né? Nos batidores. E esse aí foi de hoje, pessoal. E amanhã terá mais vídeos sobre o Palmeiras, né? Se vocês gostarem, comenta aí. Vou trazer mais vídeos e comentários.